Paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui cantando e adorando ao Senhor, com hinos de agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. E eu quero aqui deixar para vocês o Salmo 96, primeiro e segundo, que diz: Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor e bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Deus é bom. E nós somos muito gratos por isso, por tudo que Ele tem feito, continua fazendo por nós. Seja onde você estiver aí assistindo esse vídeo, no país que você estiver no momento, seja grato a Deus a todos os momentos da sua vida. Seja grato pelo sol, pelo mar, pela praia, pela chuva, pela planta, por todas as coisas, pela vida e principalmente porque Deus nos deu Jesus e Ele morreu na cruz por nós. E isso não tem prova maior de amor do que Deus por nós. Seja grato a Ele por isso. Vamos cantar ao Senhor. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a força, a glória e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer,
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Olá, queridos irmãos, estou com muita saudade de todos vocês, espero que todos estejam bem. Eu e meu esposo vamos cantar um louvor, é aquele louvor que diz Poderoso Deus, eu acho que todo mundo conhece esse louvor. Então você aí do outro lado da telinha, cante conosco, amém? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
veio no finalzinho para dar tchau. Tchau, Bye, saudade. Tchau, gente. Um beijo a todos. Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Joxan Barbosa, da Segunda Igreja Batista de Areias, em Recife, Pernambuco, no Brasil. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar participando desse culto maravilhoso para a glória do nosso Deus. E quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 11 e 12. E ele diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos e vamos louvar juntos ao Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da tua grandeza, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Dirão grandemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. Junte-se a nós, celebremos juntos. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Toda a criação vai render louvor, proclamando ao mundo que Jesus é Senhor. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Toda a criação vai render louvor, proclamando ao mundo que Jesus é Senhor. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor e Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão fugir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor. Veja as grandes obras pelas mãos de Deus, seu poder grandioso todos podem ver. Todos os cativos livres faz ficar, Deus faz grandes coisas, só basta você crer. Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a sua grandeza. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Cante conosco, veja o que Deus está fazendo. Glória, aleluia! Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Glória, aleluia, Deus faz grandes coisas. Troque o seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós um louvor render, celebrai ao Deus
então, como vocês já viram no vídeo dos nossos aniversariantes, não é? O nosso querido Tiago, o Henrique, nosso amorzinho, Claudemir de Atibaia, não é? Nosso amigo de tantos anos, e a sua neta Gabriela. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por essas vidas e também por aquelas que estão fazendo aniversário essa semana ou irão fazer. Amém? Eu gostaria então de estar orando por eles. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do Tiago, Senhor, pela vida do Henrique, pela vida do Claudemir, Senhor, lá em Atibaia, a sua neta Gabriela, Pai, que fazem anos essa semana, e todos aqueles, Pai, que fazem aniversário ou vão fazer essa semana. Nós agradecemos pela vida deles e te damos e desejamos, Senhor, muitas bênçãos para eles, Pai. Continua abençoando, dando saúde, dando paz e cuidando no nome de Jesus. Amém.
You
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com louvor. Sabe que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade, e de geração a geração a sua fidelidade. A paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, que estejam com saúde. E essa é mais uma vez uma grande oportunidade que nós temos de estar juntos como igreja para podermos, nesse momento em que estamos transmitindo nossos cultos e que não podemos fazer os nossos cultos na igreja, ter esse momento, que é um momento interessante, um momento onde a gente tem falado da palavra de Deus para outras vidas também, que geralmente não assistiam aos nossos cultos e agora estão aí, podendo também ter acesso aos nossos cultos online e participar ao mesmo tempo que todos os irmãos estão participando juntos. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar as suas cabeças aonde você está na sua casa, e nós vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir para que o Senhor fale conosco neste dia, através da sua palavra, através daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e aquilo que eu tenho certeza que o Senhor também vai ministrar ao seu coração. Junto comigo, faça essa oração, confiando que Deus está ouvindo agora este teu pedido, Deus está ouvindo agora e as suas necessidades e atuando em teu favor também. Nós servimos a um Deus vivo e oramos para um Deus vivo. Por isso, então, que essa nossa oração seja uma oração sincera e uma oração verdadeira a Deus. Feche os teus olhos e ore comigo. Deus, eu quero agradecer por este momento tão precioso, que é o momento da Tua Palavra, nestes momentos em que nós não podemos fazer os nossos cultos na igreja, mas o Senhor tem criado formas e tem dado para nós oportunidade de atingir, Senhor, vidas com a Tua Palavra, esse Evangelho da graça, esse Evangelho maravilhoso, ensinamentos onde nós podemos nos aprofundar, ter esse tempo, um tempo que a gente não precisa ter pressa, um tempo que a gente pode se deleitar na Tua Palavra, aprender lições importantes para esse momento que nós estamos vivendo. O Senhor conhece a realidade, o momento de cada um dos meus irmãos que estão passando e estão assistindo esse culto agora, ou que virão assistir a este culto no futuro. Que esta palavra continue sendo viva e eficaz em todos os momentos, seja qualquer hora que eles ligarem para assistir. E é o que eu te peço. O Senhor entre com a sua provisão, entre nos corações. Espírito Santo, fale através de mim. Fale através
do teu servo, do teu instrumento aqui, Senhor, para que a sua palavra possa realmente surtir frutos na vida das pessoas, Deus. Quantas pessoas hoje escutam com a esperança de obter soluções e até uma luz para o momento que elas estão passando, Deus. Outras, Senhor, porque tem esse momento como um privilégio de poder estar na frente, Senhor, hoje de uma TV ou de um aparelho, de um telefone celular, um mobile ou mesmo de um tablet, para poder assistir a tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos e oramos a ti com sinceridade no nosso coração, que o Senhor fale conosco, nos ajude, olhe por nós, Deus, que o teu Espírito Santo realmente trabalhe em nosso ser, no nome de Jesus, amém. Bem, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia em Atos 27, que é o capítulo que nós estamos trabalhando, e eu quero fazer uma leitura rápida, então, do que nós vimos até aqui. Talvez durante esse culto você vai ver que pode ser que eu corte o culto um pouco durante a transmissão, porque eu tenho passado os dias bem mal por causa da alergia. Tem sido dias bem difíceis para mim, mas se caso der para mim fazer a pregação inteira direto, vai ser direto, senão a gente vai fazendo, você vai ver que vai ter os cortes, que é o tempo para mim de novo poder talvez tomar uma água, mas vai ser um momento bom, eu tenho certeza, e Deus vai falar contigo assim como está falando comigo. Então abra aí tua Bíblia, então, você já deve estar com ela aberta em Atos 27, a partir do versículo 8, que é quando eles chegam na ilha de Creta e eles vão estar descendo. A gente só vai fazer uma leitura corrida para a gente chegar ao ponto onde a gente está e hoje trabalhar mais um pouquinho dessa história, não é que todos conhecem, mas tentando extrair dela muitas coisas interessantes. Então, versículo 8 de Atos 27. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste, em algumas versões que vem do inglês diz Euroclydon, que é esse vento do Nordeste, que pegou eles de surpresa. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, que é Gávidos hoje, o nome dessa ilha, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, na Líbia, isso, da região da África, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, versículo 18, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse, agora vê que é Paulo falando, então nesse momento nós ficamos um período aqui sem ouvir Paulo, agora então Paulo vai falar. Senhores, os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, a ver que agora ele fala para todos,
Não é só para você, Paulo pode dizer para todo mundo, tenham ânimo. E aí Paulo diz, não é? Tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora eu quero que você continue a sua leitura a partir do 27 ao 29, é o que a gente vai estar trabalhando agora. E vai tentar extrair algumas lições interessantes daquilo que eu pude meditar nesse texto de hoje. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Ok? Então este é o texto que nós estamos trabalhando. E é bem interessante nesse pedaço aqui, onde Paulo agora tinha falado com eles, foi o que nós vimos na semana passada. E Paulo aqui, como nós reparamos semana passada, ele começa a tomar conta da situação. Ele começa a se levantar, Deus começa a levantar Paulo com grande autoridade. E é interessante que A.W. Tozer, que é um escritor e teólogo, ele faz uma ressalva interessante sobre esta parte do apóstolo Paulo com relação a esse momento que o apóstolo estava vivendo e que as pessoas que estavam com ele também iriam viver. Eu queria que você prestasse atenção nisso que Tozer ele diz. Quando o vento sul soprava suavemente, o navio que carregava Paulo navegava com tranquilidade, a gente viu isso. E ninguém a bordo sabia quem era Paulo, ou quanta força de caráter, ou do poder de Deus, não é? Se escondia através daquele exterior bastante simples. Mas quando a poderosa tempestade, esse Euroclydon, irrompeu, o vento nordeste se irrompeu sobre eles, a grandeza de Paulo foi logo a conversa de todos, ou assunto de todos no navio. O apóstolo, apesar de prisioneiro, literalmente, ele assumiu o comando da embarcação, tomou decisões e emitiu ordens que significariam vida ou morte para as pessoas, os tripulantes deste navio, tanto para o próprio piloto, como para o próprio dono do navio, o centurião, as pessoas que estavam com Paulo. E A.W. Tozer ele continua, ele diz o seguinte: e penso que as crises trouxeram à tona algo em Paulo que não havia sido talvez nem claro até para ele, porque é isso para a nossa vida também, experiências que a gente vai vivendo, a gente sempre vai tendo algo novo. Por isso Deus aparece para Paulo aqui, o anjo do Senhor aparece para Paulo e fala com Paulo, já não era a primeira vez, por várias vezes a gente vê, se você seguir as viagens de Paulo, você vai ver o Espírito Santo de Deus falando diretamente com ele, ou direcionando a vida de Paulo. E aí A.W. Tozer ele continua dizendo o seguinte: a bela teoria foi rapidamente cristalizada na prática. Que a gente fala muito da teoria, não é? Mas quando a prática acontece. E ele diz, essa prática em fatos difíceis, quando a tempestade realmente atingiu a vida destes homens, inclusive a vida de Paulo. Mas eles começam a perceber que há algo sendo transformado aqui na vida de Paulo. As tempestades, como eu disse na semana passada, ou as adversidades da vida, elas irão fazer algumas coisas com as pessoas, ou conosco mesmo. Elas irão sempre trazer ou o melhor de nós, aquilo que a gente tem para dar, ou aquilo que a gente está estruturado, ou elas irão trazer o pior que existe em nós. Agora, você quer saber como uma pessoa ela realmente é? Então, escute, observe as atitudes, os comportamentos das pessoas durante esses momentos difíceis de tempestades. Porque são momentos que definirão, como no caso aqui nós vamos ver. Paulo ele se torna praticamente um capitão no navio, dando agora direcionamento para esses homens e trazendo esperanças que nem os próprios marinheiros podiam trazer. Então é muito interessante esse texto, quando a gente lê e a gente entende, porque há muitas situações, Lucas ele descreve esse naufrágio com muitos detalhes, como eu já disse, e eu queria agora, junto com você, olhando para esse texto do 27 ao 29, que é o que nós estamos trabalhando hoje,
que você pudesse observar algumas coisas. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Presta atenção nesse verso 27. Irmãos, 14ª noite, ou seja, 2 semanas estes homens, eles estavam sendo levados de um lado para o outro, sendo jogados de um lado para o outro, passando dificuldades. A gente já teve a oportunidade de acompanhar essa história, de olhar para essa história e perceber quantas coisas interessantes estes homens passaram, quantas dificuldades que estes homens passaram para chegar até onde eles estavam. Já seria o bastante para a gente dizer, eles já viveram bastante, já tiveram dificuldades o suficiente e agora já podiam ter um pouco de trégua. Mas não, eles estão vivendo agora momentos ainda complicados, eles estão perdidos aqui no Mar Adriático. O Mar Adriático, ele fica entre a Grécia, a Itália e ali a parte da África, da onde tem o Egito, aquela parte de baixo. Essa é a área no meio que eles estavam, quando eles saem ali de Creta, eles estão numa região grande ali, perdidos, que eles poderiam bater em vários lugares. E os especialistas, ou as pessoas que analisam textos, né, os teólogos, ou as próprias pessoas que interpretam textos, eles fazem algumas considerações bem importantes. Por exemplo, na questão de tempestade, aqui no momento que eles estavam vivendo. Eles chegam a dizer, uma das pessoas que eu lia sobre esse texto, que estes homens, eles a cada hora, eles estavam sendo levados por volta mais ou menos de 24 quilômetros da onde eles estavam. Mesmo com a vela baixada por causa da força das ondas e por causa do tufão. Não é? Porque o Euroclydon, esse vento nordeste, ele é tipo um tufão que vem de várias tuchos de ar, não é? Golpes de ar que vêm de vários lados. Então, ora esses homens estão aqui, ora estão ali, eles ficam andando por um grande espaço ali, sem saber realmente aonde eles estavam, porque eles não conseguiam ler o sol, não conseguiam ler as estrelas. Agora, presta atenção, então eles são levados de um lado para outro. E hoje a gente está fazendo bastante questão até de falar sobre o tempo. Essa questão desse tempo que a gente está vivendo, porque a gente já está vivendo quase 80 dias, por exemplo, aqui em Londres, no isolamento. Em alguns lugares já viveram talvez até mais, estão sendo liberados esses lugares, mas a gente está tendo a percepção dessa questão do tempo, de como esse tempo ele está, e quanto é demorado, porque todos os dias parecem dias iguais e a gente começa a perguntar quando é que a gente vai realmente voltar a uma vida normal. Eu vejo esses homens, tempestade todos os dias, momentos difíceis todos os dias, todos os momentos, sendo golpeados por tempestades, sem saber aonde eles estavam. Eles não comiam direito, eles não se alimentavam direito, eles nem dormiam direito provavelmente, e vivendo essa crise sobre eles, e já estavam agora por 2 semanas. A gente vai vendo o tempo passar, e essas 2 semanas agora começam a ser um peso para a vida desses homens, porque já é muito tempo. É um tempo complicado. E aqui, presta atenção, os marinheiros, eles aqui imaginaram que eles estavam próximos da terra. Presta atenção nesse detalhe, que é um detalhe importante. Aqui nós falamos sobre imaginar, mas a palavra que ela vem, o original, ela diz como eles suspeitaram. Não é que eles imaginaram, que eles estavam alucinando, não. Eles realmente, presta atenção, nós hoje, quando vivemos, nós estamos vivendo uma normalidade, assim, não tem muita mudança. Para esses homens, eles estavam vivendo essa normalidade de onda batendo no mar, esse barulho de vento, esse barulho de chuva, o madeiramento do navio cedendo, o barco estava sendo torcido praticamente. E eles já estavam adaptados com aquele momento que eles estavam vivendo, que não saía daquilo. E de repente, quando deu meia-noite, eles suspeitam que eles ouvem um barulho diferente no meio das batidas da água. Eles percebem como marinheiros experientes que provavelmente esse barulho que eles estavam ouvindo não era da água, da força das ondas batendo somente no casco do navio. Mas havia um barulho diferente que provavelmente era o barulho das ondas batendo nas rochas.
E para quem já foi em lugar onde tem um mar violento, eu já fui na região de Malta, na região ali de Creta, quando tá vento, que a onda ela bate na pedra, é um barulho como se fosse uma bomba, chega a ser um vácuo enorme, um barulho assim gigantesco da pressão da água sobre as rochas. E eu acredito que eles ao longo, eles começam a escutar um barulho diferente da batida das ondas nas rochas. E eles começam agora sem ver nada, à noite, meia-noite, tudo escuro, que eles estavam próximos da terra. Agora, o que apresenta para eles uma solução, também apresenta para eles um grave perigo. Porque quando você vê que você está se aproximando da terra, você pode tentar algo, porque seus olhos conseguem visualizar isso. Agora você imagina esses homens nessa situação, onde eles estão ouvindo barulho, diferente do que eles já estavam ouvindo, eles suspeitam que algo, porque parece barulho de encosta, parece que a água está batendo em rocha, estou ouvindo barulho diferente, tem terra por aí, mas não é terra à vista, é terra que está sendo ouvida. Eu estou ouvindo barulho diferente. Aqui eles estão totalmente perdidos e eles agora vão ter que tomar algumas atitudes por causa disso que acontece com eles. Então nós vamos ver isso agora. Então vamos ler o versículo 28. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Preste atenção, eles agora estão perdidos, estão ouvindo que tem barulho de terra e eles precisam cercar. O que a gente pode fazer dentro dessa escuridão para a gente ter uma certeza de onde a gente está? Eu até separei aqui algo que eu comprei. É meio rústico, não tem muito, aparece um pouco até o que era da época. A sonda que eles falam aqui, ela é uma espécie de, no grego é uma espécie de dardo, no grego é bolizante, seria tipo um chumbo, ou um dardo, ou um plumo, seria mesmo como um plumo que a gente tem de aplumar a parede, que eles usavam. Eles tinham a corda com esse chumbo, e eles atiravam esse chumbo na água. Tá vendo aqui? Eles atiravam esse chumbo na água para que esse chumbo, a hora que ele chegasse na terra, eles pudessem ter certeza. Então eles faziam tipo soundings, assim, tipo, eles verificavam se estava tendo mesmo chão. Então era um objeto pesado, geralmente de chumbo ou de metal, e esse objeto ele ficava batendo no chão. Então às vezes eles atiravam longe. Então o que eles fazem? Por duas vezes, eles pegam essa referência que eles têm e eles jogam no chão para tirar a medida. Eles certificam que agora é 37 metros. E depois eles vão e certificam de novo, depois de um tempo. Lembra que eu falei que as águas movimentavam eles longas distâncias? Eles já percebem que agora era 27 metros. Então vê que agora existe um outro perigo para o navio. Eles não estão vendo e eles precisam usar dos meios que ele tem. No caso aqui, uma referência. Então eu quero que você preste atenção em algumas palavras. Então eles são, primeira palavra, são levados de um lado para o outro. Depois, eles suspeitam, eles imaginam que tem algo diferente de tudo aquele barulho que eles estavam ouvindo de tempestade. Um som agora é diferente do que aconteceu nos 14 dias. E agora eles lançam essa sonda, não só uma vez, mas eles lançam essa sonda, que é essa corda, não é, para medir e ver, por duas vezes, e eles se certificam de que realmente, agora não há dúvida, nós estamos nos aproximando de terra. Não sabemos aonde é, porque não conseguimos ver a direção no horizonte. E agora vê a outra palavra, temendo que fôssemos jogados contra as pedras. Lançaram 4 âncoras na popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então vê, eles vão numa sequência, suspeitam que há algo diferente, lançam essa sonda e agora o que eles fazem? Eles começam, depois de se certificar que havia mesmo uma redução na profundidade e que o navio poderia se chocar com alguma coisa, eles temendo que fossem jogados para essas pedras, eles lançaram 4 âncoras. Não eram, geralmente se lançavam 2 âncoras, eles dizem, que é para equilibrar a parte de trás do navio. Então o navio ele fica preso por essas 2 âncoras. No caso, a situação para eles era tão extrema que eles lançam 4 âncoras para se certificar que elas se enganchassem bem, reduzisse essa velocidade do navio, porque eles estavam com as velas abaixadas.
e que também eles pudessem ficar ali parados. E eles continuam, vê que é toda uma situação que eles vão vivendo. No 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, o que eles fazem? Lançam essas âncoras, e agora eles fazem o quê? Faziam preces para que amanhecesse o dia. Aqui o significado dessas preces, imaginem que esses homens não são homens tementes a Deus, eles estão tendo agora uma luz de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Então, possivelmente, o próprio apóstolo Paulo era um dos que estavam chamando, não é, eles à oração, ou eles estavam com medo do momento, então viam que havia uma necessidade, e eles já começam a ver, porque Paulo fala do Deus que eles serviam, começa a haver uma referência agora, eu preciso elevar o meu pedido a Deus, porque tudo que eu podia fazer a nível de ser humano, de tática, porque eram homens experientes do mar, nessas medidas extremas, eles lançaram essas sondas, lançaram âncoras, tiraram a vela e procuraram então agora fazer o quê? Preces, era o que restava para eles. E qual era a prece que eles faziam? Para que amanhecesse o dia. Por quê? Saindo o dia eles poderiam o quê? Ver aonde eles estavam. Eles teriam agora também a possibilidade da visão, de poder entender o lugar que eles estavam. E irmãos, nós hoje vivemos um momento também que, se nós pararmos para olhar essas nossas situações que estamos vivendo, porque são várias situações. Essa semana tivemos a situação, não é, daquele fato lamentável que aconteceu nos Estados Unidos, acho que foi semana passada até, do George Floyd, que aconteceu aquilo que foi muito triste. Só que nós vamos vendo que um monte de coisas já estão acontecendo no mundo. A gente tem problemas na África, não é, com a fome, com a miséria. A gente tem problemas com os refugiados que continuam tentando cruzar, por exemplo, aqui o Canal da Mancha para chegar aqui em Londres, arriscando as vidas. A gente tem os refugiados que estão em campos de refugiados tentando ultrapassar para outros lugares para sair desses campos, para buscarem condições melhores. Nós temos a questão, por exemplo, por causa do racismo, que a gente sabe que é um outro grave problema, e desse racismo, desses problemas, as pessoas que existem as pessoas que dentro disso também, os aproveitadores, que são os baderneiros, que a gente olha e vê aquelas cenas lamentáveis das lojas sendo saqueadas, das pessoas sem respeito algum também, ao invés de estarem lá pleiteando talvez ou clamando por justiça, não, estavam no momento saqueando. Então eu até comentava esses dias com um rapaz sobre isso. São as cenas que nos causam comoção, mas ao mesmo tempo são cenas que também nos causam indignação, porque nós vamos vendo esses momentos acontecendo. Isso é a realidade do nosso mundo, o momento que a gente vive. E fora isso, o que a gente está vivendo com a questão do Covid, do coronavírus, que está sendo lidado em cada lugar de uma forma diferente. Não é? E é complicado esse momento que o mundo hoje vive. O mundo hoje vive uma situação bem delicada. E eu estava lendo e até vendo, eu cheguei até a ver alguns clipes de um filme que eu assisti que faz parte de um livro. Um livro que foi lançado em 1997... e depois se transformou em filme, que foi imortalizado, né, nessa história, tanto no livro quanto no filme, uma história real, chamado de Perfect Storm, ou seja, a tempestade perfeita, que ocorreu no Oceano Atlântico e Atlântico Norte, com um pequeno barco comercial um barco comercial pesqueiro chamado Andrea Gale. Talvez você assistiu esse filme, um dos atores é o George Clooney, um grande ator, e um filme bem interessante, onde ele é o capitão Frank Tyne, ou o capitão chamado Capitão Billy, e ele tinha mais 5 tripulantes nesse navio. Nesse pequeno, na verdade não era bem um navio grande, era um navio pesqueiro. E este fato ocorreu em outubro de 1991. Embora o filme e o livro, por exemplo, tenham o ator principal como o Capitão Billy, e o próprio barco, o barco Andrea Gale, mas a questão aqui é que o ator principal, ou seja, a estrela do filme, podemos dizer assim, é a tempestade, e não é nem o capitão
e nem o próprio barco, porque essa tempestade, ela causou grandes danos. Foi chamada então recebeu esse nome, Perfect Storm. O que foi essa Perfect Storm, ou essa tempestade perfeita que eles chamam? Foi a conversão simultânea das piores condições possíveis climáticas que poderiam ocorrer. 3 elementos ocorreram juntamente para que esta tempestade se tornasse tão poderosa e tão destrutiva. E isso ocorreu então nesse outubro de 1991. E quais foram essas 3 condições? Uma frente climática que veio do Canadá, então ela se desloca sobre o Oceano Atlântico, na parte dos Estados Unidos. A pressão atmosférica, a alta pressão atmosférica também, que se desloca do leste do Canadá para cima ali daquela mesma região. E os resquícios, ou a parte final de um furacão categoria 2 chamado Furacão Grace, que já estava perdendo a sua força. Ou seja, esses três fatores, eles fizeram como um combustível para que essa tempestade fosse essa tempestade tão mortal. Até esse furacão Grace, que estava já, que levou o nome até de tempestade tropical Grace de 1991, foi um furacão até não tão forte, foi de categoria 2, mas alimentado por estas outras condições, fizeram com que esta embarcação sofresse, não é? O Capitão Billy, então, nessa última transmissão que ele fez via rádio em 1991, 28 de outubro de 1991, na sua última transmissão, a tempestade, o momento que ele estava pegando, eram 2 barcos. Um dos barcos estava fora da tempestade, que era um barco parceiro, pesqueiro do Andrea Gale, desse outro barco. E o Capitão Billy, então, ele faz a seguinte transmissão, a última, ele diz assim: "She's coming on, boys, and she's coming on strong." Ele está dizendo assim, ela está vindo, rapaz, está vindo com força, com muita força. Falando sobre a tempestade e também sobre as ondas que se abatiam por cima daquele pequeno barco pesqueiro, e que o capitão tentava de todas as formas manter o barco íntegro e suportar a altura daquelas ondas. Alguns especialistas dizem que as ondas dessa tragédia, por exemplo, do Andrea Gale, desse barco, as ondas que esse barco teve que enfrentar eram ondas praticamente com mais de 30 metros de altura. Ou seja, era uma parede de concreto. As forças das ondas, das águas, eram tremendas sobre ele. E o barco, então, por fim, acaba sendo pego por uma onda gigantesca, que é aproximadamente de 30 metros, e ele acaba cedendo. Esse barco então vira e ele acaba sendo totalmente destruído pela força e o poder das águas. E o Capitão Billy, Time e mais 5 pescadores então perdem as suas vidas naquela tempestade do Atlântico Norte. As tempestades, assim como na história, por exemplo, do Andrea Gale, ou assim como na história que nós estamos lendo do apóstolo Paulo e desses navegadores aqui desse naufrágio, na história da humanidade, o ser humano ele tem aprendido a lidar, tem que aprender a lidar com várias tempestades na sua vida. Lidar com frentes que convergem e trazem situações difíceis e duras para todos nós. Hoje, em nosso mundo mais rápido, um mundo que anda com maior velocidade, um mundo mais avançado tecnologicamente, porém mais complicado, algumas poucas rajadas podem se tornar uma perfeita tempestade contra nós. Não precisa de que seja um grande furacão, basta as condições serem perfeitas para se abaterem sobre nós com grande força. Algumas rajadas podem se fundir e podem vir sobre a nossa vida de múltiplas frentes e atingir as nossas vidas. Atingir, por exemplo, as nossas situações, deixar a situação crítica, como por exemplo nas nossas vidas, nas finanças, nos relacionamentos das pessoas, nos trabalhos, perca de emprego, na economia, na saúde. E nós até perguntamos quando estamos dentro desses momentos, quanto tempo mais é que nós vamos aguentar isso? Quanto tempo mais, é uma pergunta que os especialistas fazem, que os governos vão aguentar este tipo de coisa. Ou as empresas, por exemplo, o setor turístico, que é a aviação também, quanto tempo mais eles vão ter que aguentar? E não há um termo mais apropriado para nós falarmos ou descrevermos o que está acontecendo, por exemplo, hoje no mundo, do que realmente nós falarmos que é uma perfect storm. Hoje a gente está vivendo um momento, como já disse várias vezes, como nós nunca vivemos na nossa era,
e que convergeu várias situações e vem acontecendo. A gente vê, por exemplo, o caso de Hong Kong, várias outras coisas, tumultos que estão acontecendo em várias partes do mundo. Mais a situação do racismo, mais a situação dos abusos, mais a situação desse vírus, mais a situação do fator de lidar com tudo isso. E no meio dessa perfect storm que a gente está vivendo, estamos todos nós e não tem como evitar. Irmãos, é interessante que até não dá para evitar muitas vezes o medo, ou as garras que o medo ele põe sobre a nossa vida, como estes homens eles estavam vivendo. Eles suspeitaram que estavam chegando, havia um barulho diferente, mas isso não foi a solução para eles. Eles sabiam que estavam chegando em terra, afinal, era tanto que eles queriam para a vida deles, terra, não é? E assim como, por exemplo, no Andrea Gale, que foi esse barco pesqueiro que acabou cedendo, e assim como nessa história, por exemplo, que nós estamos vendo do apóstolo Paulo com essa embarcação, que era uma embarcação grande, todos nós também enfrentamos o medo. E eu não me lembro se foi até a Elani que fez numa das aberturas dela, eu acredito que até tenha sido Elani, posso estar enganado, mas ela falou sobre o medo. Ela falou que o medo, ele é até bom em certos aspectos, e eu também concordo, porque realmente o medo ele tem alguns fatores. O medo, ele nos faz ter uma sensação de atenção. Porque a gente sabe que existe um período que requer de nós mais atenção. Então o medo ele acaba sendo até como um fator que nos ajuda a nos manter atentos. E esse tipo de medo, esse fear que a gente tem, como diz aqui em Londres, ele é um medo benéfico, que nos mantém firmes porque sabemos que é algo beneficial e até instintivo. Mas existe também um outro medo, que é o medo que pode ser muito destrutivo, que é o medo que eu posso chamar ele do próprio medo, ou o medo da insegurança em si mesmo. Que seria o medo daquele que o próprio medo, a pessoa só de pensar que poderia passar naquilo, a pessoa já começa a sofrer. Posso dizer que acaba sendo até uma escravidão, porque a pessoa não consegue ter sabor nas coisas da vida. O problema não existe, o problema não aconteceu, poderia vir a acontecer, mas a pessoa começa a sofrer. Então, vê que nesses dois barcos, esses homens estão vivendo um medo real de algo que está para acontecer na vida deles. Agora, hoje no mundo, a gente vê pessoas no mundo inteiro ampliando o problema. Em que sentido? Porque começam a haver fantasmas. E há recentes reportagens, eu estava lendo, que as pessoas não estão agora, nas últimas semanas, conseguindo mais dormir direito. Por causa da preocupação econômica e preocupadas com as suas empresas, com os seus trabalhos, elas já não conseguem mais, por causa dessas questões, ter um sossego e ter paz até para dormir, mesmo estando nesse tempo que a gente está todo mundo parado em casa, tranquilo. E eu fico olhando aqui a diferença que faz, que é isso que me traz nesse texto, por isso que eu não avancei muito nele, a diferença que faz o posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus. Irmãos, eu também passo pelas minhas adversidades, não são todos os dias que eu acordo bem, especialmente nessa época, que é uma época de alergia para mim, por causa dos medicamentos que a gente é obrigado a tomar, por causa da respiração, coceira na garganta, coriza e tudo, mas não é um momento fácil, acho que não só para mim, mas um momento para todo mundo. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda tão bem assim, mas nós temos que enfrentar essas adversidades, porque a gente sabe que existe um perigo. Existe um fator que é o risco do vírus, existe o fator econômico e muitas outras coisas que se levantam. E a gente não pode perder esse equilíbrio em Deus, como Paulo e estes homens de Deus aqui, Lucas e Aristarco, de poder colocar o seu coração no Senhor, colocar o seu coração em Deus. E é interessante que se eu fosse dar exemplos aqui, eu posso dar exemplo, por exemplo, de uma aluna minha. Eu tenho uma aluna minha que no ano passado, no final do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer. E eu acompanho isso já desde o início, porque eu já tenho um carinho muito grande, uma amizade muito grande por esses meus alunos, é uma família, e que eu acompanho. Eu tô com eles quase já 3, 4 ou 5 anos, sei lá. E já vi a filhinha dela nascer e tudo, e eu vi ela me falando, o primeiro dia que aconteceu com ela, dela descobrir que ela teve um câncer. E desde lá então tem sido um momento de muita oração e ver a luta e a dificuldade que essa família tem passado
e ver a dificuldade que foi para ela ter passado por essas 12 sessões de quimioterapia, mais a cada 3 semanas tomando outra sessão na perna de quimioterapia, a cirurgia que ela teve que fazer num dos seios, por causa disso tudo. Mas, irmão, você sabe uma das coisas que mais me chamou a atenção? É que é uma pessoa tão simples, mas é uma pessoa tão forte em Deus, uma pessoa que me dá como um exemplo de vida, porque todas as vezes que eu falo com essa pessoa, que eu falo com ela, por mais que seja uma situação difícil, ela não tem medo de chorar, mas mesmo diante do choro, ela não tem medo de olhar para Deus e clamar a Deus diante da dificuldade, mesmo sabendo que ela pode bater contra as rochas. Ela continua confiando. Então, para mim, essa minha aluna tem sido um grande exemplo dentro da simplicidade do que é uma pessoa que tem seus olhos em Deus e que consegue enxergar a vida e o momento difícil com outras perspectivas. Coisas que eu e vocês também temos que aprender. E há um poema interessante, que não é um poema cristão, mas fala sobre um fantasma. E é interessante, talvez até seja um pouco confuso até para entender, mas é um poema bem antigo, de 1899, que é de William Hughes. Outro dia eu ouvi esse poema, achei muito interessante. E o poema, ele fala sobre o pequeno homem. Ele tem um outro título, não é? Mas ele também recebe esse título, que é O Pequeno Homem que Não Estava Ali. E eu quero ler para você prestar atenção e eu fazer algumas ponderações. Ontem, acima da escada, conheci um homem que lá não estava. Novamente, ele não estava lá hoje. Gostaria que ele embora fosse. Quando cheguei em casa, ontem, às 3, o homem lá esperava por mim. Mas quando olhei ao redor, não pude vê-lo no corredor. Vai embora, aqui não voltes mais. Vai embora, e por favor, não bata a porta. Ontem à noite, acima da escada, um homenzinho que lá não estava, novamente, não estava lá hoje. E como eu queria que ele fosse embora. Percebe? Os nossos fantasmas. Ontem, acima da escada, conheci um homem que lá não estava. Ele nunca esteve lá, mas os meus fantasmas. E novamente, hoje ele também não estava, mas a percepção é de que o meu fantasma continuava lá. Gostaria que ele fosse embora. Assim como esse pequeno poema, que é bem interessante, bem profundo. Muitas pessoas hoje vivem nesse mundo populoso de quase 8 bilhões de pessoas. Nós precisamos também, mais do que nunca, eliminar algumas inseguranças e algumas incertezas desses fantasmas e achar um porto seguro que deve ser atingido, que só pode ser atingido com a esperança eterna em nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que só pode ser atingido com os nossos olhares, o nosso coração e todo o nosso ser com desejo de mudança pelo Espírito Santo de Deus. Porque o final é triste. O final é rocha. O final é destruição para quem não tem esperança em Deus. E assim como, por exemplo, essa minha aluna, eu vejo que apesar das dificuldades, tem sido um grande privilégio eu poder caminhar com pessoas desse tipo ao meu lado. Porque só me ajudam a entender tudo que estava errado e poder andar para fazer as coisas mais certas. E é isso que nós podemos ver em Deus, esse conhecimento da vida. E eu não sei se você lembra dos pontos que eu peguei nessa pregação de hoje, que eu já estou quase encerrando, que é nesse versículo do versículo 27 ao 29. Levados de um lado para o outro, suspeitaram que ouviram um barulho diferente no meio de tanto barulho. Depois eles lançam essa sonda, essa referência, para medir, realmente tem certeza de que o mar ele está mais raso aonde eles estão, então a terra se aproxima, ela não está à vista, porque eles não conseguem ver, mas eles estão ouvindo a terra, que é a terra, pelo barulho do mar, temendo que eles fossem jogados contra as rochas. E não só eles, mas Paulo ali, Aristarco, Lucas, também estavam nesse barco.
E aí, para tentar segurar um pouco mais, usam de todos os artifícios, jogam as suas âncoras. E eles fazem então as suas preces e as suas orações para que eles pudessem de novo ver a luz e que o dia chegasse. E irmãos, qual tem sido a nossa referência? Quanto tempo a gente tem gasto na nossa referência? Quanto tempo a gente tem usado para jogar as nossas sondas para verificar as profundidades? Jogar as nossas âncoras, por exemplo, como Paulo, ele jogava a sua âncora que a gente falou, ao Deus a quem eu adoro, a Deus a quem eu sirvo, ao Deus a quem eu pertenço. Quanto tempo você tem usado da sua vida, desse momento, para afundar e fincar os teus alicerces em Deus? Nós temos um Deus tremendo, um Deus poderoso. E na semana quase na última semana praticamente, ou na penúltima semana do mês passado, algumas personalidades cristãs, ao qual eu admiro, acabaram falecendo. Entre elas, uma delas foi um pastor já bem velhinho, de 90 anos, chamado David Powlison. David Powlison é um pastor batista. Ele começou, se eu não me engano, como metodista, foi da Church of England, e ele morava aqui para o norte, não muito longe de nós. E esse pastor David Powlison, ele tem grandes estruturas bíblicas. Eu não sei se o Neto pode até pegar para mim, Neto, o livro que está lá no chama Unlocking the Bible. Se você puder pegar para mim enquanto o Neto vai lá buscar, meu ajudante aqui. Esse é o livro, Unlock the Bible. As páginas estão até meio amarelinhas, porque já é um livro. Ele fez isso com 70, quase com 70 anos, foi quando ele concluiu, um pastor ajudou ele a concluir. Então ele se tornou um pastor e com o decorrer dos anos ele começou a fazer, um livro bem grande, mas assim com uma profundidade muito interessante. Eu lembro que o dia que eu comprei esse livro, de páginas amarelas, que tem sido um livro para mim muito útil, desse velhinho de 90 anos que partiu para o Senhor, eu li algo que eu nunca esqueci da minha vida e deixei marcado, e eu sei que seria um momento propício para mim ler isso para vocês hoje, que é um poema que está dentro desse livro, que é de um autor desconhecido, mas que está na frente da capa desse livro dele, que fala sobre a questão da importância da Bíblia. Esse Unlock the Bible, ele é desbloqueando a Bíblia. No Brasil eu acho que deve ter uma série que chama A Bíblia Explica, e que ele vai trabalhando passo a passo vários livros da Bíblia. Agora, eu fiz uma adaptação desse poema para trazer um sentido para o português. E eu gostaria então que você prestasse atenção nesse poema e eu vou estar lendo para você. Sim, eu pensei que eu conhecia a minha Bíblia. Leitura fragmentada, história de sucessos ou de falhas. Lendo uma parte de João ou outra de Mateus, ou então um pouco da leitura de Gênesis. Certos capítulos de Isaías, certos salmos, como por exemplo o Salmo 23, saber Provérbios 1 ou Romanos capítulo 12. Sim, eu pensei que eu conhecia o mundo da Bíblia. Mas eu entendi que a leitura completa era algo diferente a se fazer. E que o caminho não me era nada familiar quando eu leio a minha Bíblia como um todo, e não com um simples golpe de olhar. E você que gosta de manusear a Bíblia, mergulhe mais e mais, mexa aqui e ali e não pare. E de preferência faça isso bem antes de se ajoelhar todo cansado e de bocejar através de uma oração apressada, muitas vezes sem significado. Você que trata esta coroa de escritos inspiradas pelo próprio Deus, como você não trataria talvez um livro qualquer que você lê, lendo apenas um parágrafo desconexo, vendo apenas um olhar impaciente, bruto e muitas vezes incorreto. Ele termina assim: tente um procedimento e uma abordagem mais digna. Experimente uma visão mais ampla e constante. E você, por fim, vai se ajoelhar e ver em maravilha impressionante quando você lê a Bíblia toda, talvez como nunca você fez antes. Irmãos, a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus.
Impressionante como a gente consegue obter tanta coisa nessa palavra, especialmente nesse momento que a gente vive, nesses momentos de dificuldade. Esse velhinho me deixou muitas lições. Esse homem parte para o Senhor, deixando um legado muito grande para todos nós. E assim, para essa vida de dificuldade, onde muitas pessoas sofrem, onde a gente acaba ficando em casa isolado, onde a gente acaba tentando entender e ler o momento, ou escutar um barulho diferente, que nós possamos fincar os nossos pés na palavra de Deus, gastar mais tempo ou ganhar mais tempo com a palavra de Deus, não ter pressa de sair da presença de Deus, de pedir a esse Senhor que Ele mostre a sua glória para nós, de entregar os nossos problemas, não dizendo que nós já sabemos e sabemos assim como nós somos, mas não, nós entregamos os nossos problemas a esse Deus, porque eu por muitas vezes pensava que eu estava certo, indo para o lugar certo, mas enquanto eu não olhei para a verdadeira palavra de Deus, com referência, medindo a profundidade, jogando as minhas âncoras e fazendo as minhas orações, mas orações onde eu pude ver a presença de Deus, onde eu pude ver a voz de Deus falando comigo e dando direção. A minha oração para você hoje é exatamente essa, que você possa colocar em pauta ou colocar pelo menos em pensamento aquilo que eu falei para você hoje nesse dia. Andamos poucos versículos, mas acho que andamos o suficiente. E eu quero encerrar hoje cantando uma canção com vocês. E essa canção, ela fala sobre algo que nós temos que ter sempre em mente. Por exemplo, Salmo 86:10. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Só tu és Deus, diz o salmista. Ou como no Salmo 45, versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tu tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Fique com essa canção e cante comigo, declarando a grandeza de Deus, porque Ele é digno de glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos vivendo agora, não é, esses momentos difíceis, mas nós temos consciência e um coração em Deus. Paramos para aqui estar ouvindo essa palavra de Deus. Meditar. Então tire um tempo para meditar nessa palavra. Eu quero convidar os irmãos para na próxima semana. Talvez você viu aí nos avisos já anunciado. Na próxima semana é a nossa Santa Ceia. Vamos estar realizando mais uma Santa Ceia à distância. Mas eu quero convidar os irmãos que estejam preparando os elementos, não é, o vinho, o suco da uva, preparando o pão, para que nós possamos ceiar juntos na próxima semana. Será um prazer ter você conosco. Será um prazer estar junto contigo para nós celebrarmos o corpo de Cristo e celebrarmos essa graça maravilhosa desse Redentor e continuarmos na palavra que eu acredito que tem sido tão benéfica para a nossa vida. Uma palavra onde a gente tem aprendido a abrir, a desdobrar, para que nós possamos aprender e não nos dobrar para as coisas, não é, que querem nos fazer ficar de joelhos nesse mundo. Nós possamos levantar os nossos olhos para o céu e declarar que o nosso Deus é digno de glória. Eu quero orar por você, quero orar pela tua família, quero orar agora pela minha igreja, a igreja a qual eu tenho muita saudade, os meus irmãos, orar para que Deus possa abençoar cada um, orar para que Deus intervenha nas situações dos irmãos. Temos realmente muitas necessidades de oração, irmãos. E você pode entrar no website da igreja. Eu vou estar fazendo talvez com o Neto um vídeo pequeno agora para colocar, talvez no final agora do culto, e você vai poder entrar, saber onde é que você pode mandar talvez uma mensagem para mim. Lá no website da igreja você entra, você tem lá Fale com o Pastor ou pedidos de oração, e você pode ir lá preencher e mandar, vai vir para mim, e eu vou ter o prazer de responder para você. Então talvez a gente vai montar um vídeo, se não nessa semana montamos para a próxima, de como você faz, mas é muito simples. Você vai lá em linkchurch.net e você vai ter na página inicial Fale com o Pastor. Você não precisa pôr meu e-mail nem nada, é simplesmente você preencher os campos e mandar com seu e-mail para mim poder responder para você. E vai ser um prazer, porque eu posso imprimir isso e levar para a intercessão, para que nós possamos estar orando pelos seus pedidos. Então há várias frentes que a gente pode estar fazendo, lembra? Nós podemos estar medindo, nós podemos estar jogando âncoras, nós podemos estar vivendo esse momento em oração e pedido a Deus da melhor forma possível, firmados na palavra, que é a nossa rocha, firmados em Cristo. Senhor, eu quero agradecer por cada irmão, por cada família, por cada pequenino, por cada adulto, por cada, Senhor, mais velhinho, os anciãos da nossa igreja. Senhor, cuida, Senhor, de cada um. Em cada parte onde eles estiverem, Senhor, sabemos que tem pessoas assistindo esse culto que estão sendo atingidas por estas frequências, Senhor. E por essa mensagem em vários lugares do mundo, Deus. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. Que a nossa oração não seja somente essa oração aqui, mas que a gente cultive essa oração dentro das nossas casas, que a gente possa usar mais o nosso tempo para falarmos com o Senhor, usar mais o nosso tempo para termos, Senhor, mais intimidade com o Senhor. E aí sim, nós vamos poder, no momento da dificuldade, realmente ver o que a gente extrai de tudo isso. Se extraímos, Senhor, as coisas boas que temos aprendido do Senhor, porque é isso que a gente vai ter quando a gente realmente se debruça sobre a Tua Palavra, as respostas do Senhor, e sermos trabalhados pelo Teu Espírito, ou aquilo, Senhor, que o mundo tem muitas vezes jogado sobre nós, Senhor, confusão, jogado problemas. Deus, eu quero te pedir, cuida, Senhor, de nós, cuida de cada um,
e que possamos mesmo, Deus, viver uma vida, Senhor, contigo, que o Senhor continue trabalhando em nós. Abençoe cada família, guarde cada finança, Senhor, das casas, Senhor, que estão nos assistindo, dos irmãos das igrejas, os irmãos da igreja lá, Batista de Areia, Senhor. O Projeto Barnabé, cuida deles, cuida, Senhor, daquelas crianças, Deus, que tem passado um momento também complicado, Jesus. Cuida, Senhor, dessa igreja, cuida do pastor Joxan, Senhor. Cuida, Senhor, dos irmãos lá. Guarda cada um deles, Deus. Guarda os irmãos do Brasil em geral. Guarda, Senhor, aquele lugar, os governos, as decisões. Guarda todos, Senhor. Aqui na Europa, os países também. Países que estão abrindo, a gente sabe que estamos vivendo um tempo novo e que a gente percebe o barulho, mas às vezes a gente não consegue ver. Mas sabemos que a terra está próxima, mas nos ajuda a fazer isso com segurança, Deus. Cuida, Senhor, de cada um, Portugal, a França, a Suíça, Londres, a Itália, aqui em cima, Senhor, na Escócia, a Irlanda, os Estados Unidos, Deus. Cuida, Senhor, lá a região de Israel, a região onde aconteceram essas histórias bíblicas. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida do mundo, Deus. Entregamos o mundo, Senhor. Porque essa é uma tempestade perfeita que tem se montado contra nós. E tempestades vêm para tentar causar destruição. Mas nós queremos dizer no Teu nome, Jesus, que nós queremos colocar a nossa confiança em Ti e descansar o nosso coração no Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, porque Tu és grande e fazes maravilhas. Porque só Tu és Deus. Louvado seja e engrandecido o Seu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. E semana que vem estamos juntos para uma grande ceia. Se prepare orando, pedindo ao Senhor e prepare os elementos para juntos estarmos aqui mais uma vez do tempo que Deus proporcionar para a gente dessa forma. Vamos encerrar. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e permaneça conosco até a tua volta, até que nós estejamos contigo. No nome de Jesus. Oh, dia glorioso que será o dia que nós estivermos com o Senhor. Amém.